sei que é exorcista, é uma coisa que as pessoas hoje em dia já é uma palavra que já não estamos habituados a ouvir e que não estamos à espera. Podia-nos falar um bocadinho desse seu ministério? Foi mais uma surpresa de Jesus, digamos assim, que me pediu, quando foi muito providencial como isto tudo aconteceu. Houve uma senhora muito amiga minha que traduziu um livro de um exorcista muito famoso, Padre Gabriele Amorth, italiano, que é muito meu amigo hoje em dia, já tem perto de 90 anos, e que é o grande especialista a nível mundial. É exorcista da Diocese de Roma, depois fundou uma Associação Internacional de Exorcistas, etc. Escreveu muitos livros sobre isto. O primeiro livro que ele escreveu, Um Exorcista Conta-nos, foi traduzido por uma senhora amiga minha, e quando eu comecei os meus estudos de seminarista em Roma, onde estive durante 7 anos no seminário, depois de 3 anos a trabalhar numa universidade como professor, quando cheguei a Roma, em 1998, essa senhora amiga minha tinha ido a Roma ter um encontro com o Padre Gabriele Amorth por causa da tradução do livro, que tinha concluído e etc. Tinha uma reunião com ele. E conhecia-me, ligou-me, disse-me: Duarte, olha, eu estou cá em Roma, vou ter um encontro com o Padre Gabriele Amorth e queria dizer olá, e se tiver gosto, se gostar, pode vir. Eu era seminarista e ele era padre, portanto achou óbvio propor-me. E eu fui com todo o gosto ao encontro e fiquei fascinado com a figura dele e com o ministério. Aquilo tudo era um mundo novo que eu também estava a descobrir, e pedi logo nessa reunião ao Padre Gabriele se me podia ensinar, se eu podia ir ver um exorcismo, e ele disse que sim, que eu podia ir ver, e assim fui ver um, e depois continuei e tornei-me amigo da equipa dele. Ele trabalha com uma equipa de leigos com quem colabora, e durante 7 anos como no seminário, e depois mais 3 como sacerdote, durante 10 anos consecutivos o fui acompanhando. Foi uma das maiores bênçãos que recebi, porque isto é um ministério que se aprende sobretudo com a experiência prática, e é impressionante. Contra factos não há argumentos. É impressionante ver e as pessoas, os problemas que têm, como é que o demónio ataca as pessoas, no fundo. A grande porta de entrada são os pecados de superstição, todas as formas de adivinhação e de magia, que hoje em dia crescem porque vivemos num ambiente muito neopagão. Portanto, desde os horóscopos aos amuletos, temos um sem fim de pecados de superstição, e esses pecados implicam, pelo menos implicitamente, um pedir ajuda ao demónio, pedir ajuda a uma força oculta que me ajuda a conhecer coisas desconhecidas e que me ajuda a conseguir determinados objetivos, até, mesmo que sejam bons, ter um filho, curar uma doença. E quando pedimos ajuda ao demónio, o demónio tem mais margem de manobra sobre nós, digamos assim. Isso é basicamente a porta de entrada destes distúrbios. Depois as pessoas começam a ter problemas de saúde, etc. Normalmente passam muitos anos nos médicos a tentar perceber o que é que se passa. Depois de esgotadas as explicações científicas, voltam-se para os curandeiros, para os bruxos, etc. a tentar solucionar os seus problemas. Normalmente ficam pior, agravam-se. E às tantas acabam por ir aos padres, pedir ajuda a um exorcista, e então aí os exorcismos, durante os exorcismos manifestam-se estas presenças diabólicas. Os demónios são muito violentos, blasfemam, dizem palavrões, etc., dizem muitas coisas, e reagem fortemente às orações porque não gostam das orações, e com o repetir dos exorcismos as pessoas vão ficando melhores, né? E acabam por ficar libertas, né? E como dizia, eu vivi isto durante 10 anos. Depois de ter sido ordenado sacerdote, pedi ao meu bispo para poder acompanhar já como sacerdote o Padre Gabriele em Roma. Assim foi, tive 3 anos como sacerdote a acompanhá-lo, portanto foi ótimo. E depois de regressar para Portugal, o meu bispo nomeou-me exorcista, e tenho recebido várias pessoas com problemas. Obviamente há muita gente também que crê que é vítima de ataques diabólicos, que não precisa de exorcismos, mas precisa pelo menos de alguém que lhe diga isso, alguém que tenha o discernimento suficiente de lhes dizer: não, o seu problema são só tentações, ou não há nenhum fator externo, o problema é precisa de conversão de vida ou de vencer os seus defeitos, os seus vícios. Mas há, infelizmente, não poucas pessoas que têm distúrbios graves, né, e que precisam dos exorcismos. Eu atualmente penso que
estou a acompanhar cerca de 30, 40 pessoas com distúrbios graves, portanto que precisam de regularmente receber exorcismos. E ao mesmo tempo é um ministério muito comovente do ponto de vista porque a gente quase que toca a graça de Deus. Vê-se o poder das orações, a gente reza um Pai Nosso, a gente usa a água benta, impõe as mãos e vê a força dos sacramentais, a força da oração em nome de Jesus, da oração litúrgica em nome da Igreja e o poder que está nas nossas mãos. As pessoas não têm consciência do quão são eficazes os sacramentos, em primeiro lugar, a missa, a comunhão, a confissão. As pessoas que estão atormentadas pelo demónio, nos casos mais graves, não se conseguem confessar, bloqueia-lhes a voz, o demónio, não conseguem fazer o sinal da cruz sequer. É impressionante ver isto tudo e no fundo ver a eficácia das coisas santas, as medalhas, a cruz, bentas, o escapulário, as relíquias dos santos. É impressionante. Contra factos não há grandes argumentos, não é? Obviamente hoje em dia vivemos numa cultura muito que tende um bocadinho é muito cética, é muito racional, tenta explicar sempre tudo muito cientificamente. Estes fenómenos assim mais extraordinários tende a querer justificá-los e explicá-los de outras maneiras, não é? Mas, como volto a dizer, contra factos não há argumentos. Quer dizer, é impressionante ver como as pessoas reagem às coisas sagradas e como as orações de libertação e como os exorcismos as curam. E passado, estou-me a lembrar, por exemplo, de um caso grave, tive de uma rapariga do norte de Portugal, penso de Braga ou de Guimarães, muito grave, rezámos vários exorcismos com 5, 6 pessoas, homens, a segurá-la, e que passado 4, 5 meses estava bem, e comunhão diária e terço, e estava ótima, e podia retomar uma vida normal, e teve ali numa situação desesperada. As primeiras vezes que chegava vinha ao colo, revoltada, e muito complicado, não é? E a gente vê estas maravilhas e como a graça do Senhor é poderosa e como Jesus vence o mal em todas as suas formas. Pois é muito bonito também porque as pessoas vêm pedir ajuda com fé a Jesus e estão abertas e muitas vezes isto é também uma coisa que me comove. Aquilo é uma conversão para toda a família, é uma vida nova para toda aquela gente, não é? E as pessoas têm consciência disso. Há pessoas que depois comentam: Sr. Padre, foi preciso acontecer isto para a gente se voltar para Deus, para nos confessarmos, para começarmos a ir à missa. Portanto, é um ministério delicado, mas cheio de alegrias. A gente vê a misericórdia de Deus em ação. Em relação à cultura em que estamos a viver e aos perigos em que as pessoas incorrem tantas vezes inconscientemente, Padre Duarte, quero falar um bocadinho mais sobre tantas, às vezes, massagens, sessões, aparentemente muito que não têm mal nenhum, em que toda a gente vai e toda a gente faz e de repente, de facto, depois aparecem problemas. Infelizmente, muitas das pessoas, amigas nossas, às vezes familiares, brincam com coisas perigosas, sem muita consciência, como estas pessoas que eu recebo, mas depois objetivamente metem-se em problemas graves e difíceis de resolver. Muitos jovens, por exemplo, através da internet, por brincadeira, fazem sessões satânicas. Um rapaz que lá em Itália vi e acompanhei, tinha feito profanações no cemitério e coisas, estava gravíssimo a situação dele. Tudo isto por brincadeira, através da internet vão buscar orações e fazem coisas muito perigosas. E há toda uma cultura, mesmo do ponto de vista os filmes, etc., tudo incita a experimentar a magia, os encantamentos, etc. E hoje há muitas medicinas, supostamente alternativas, que recorrem às energias, bioergonomias, aos reikis, tudo o que tem a ver com sessões de espiritismo, curas com energias, etc., etc., etc. Há pessoas que eu exorcizo que tiveram no reiki, que fizeram o curso do reiki e que conseguiram fazer coisas estranhas e prodigiosas com os animais, com as plantas, etc., e que hoje em dia estão numa situação muito delicada. E como eu dizia, isto são tudo formas de superstição que se dividem em dois grandes grupos, nas formas de adivinhação, tipo ler a sina, tarô, cartas, horóscopos, astrologias, tudo o que tem a ver com adivinhação, ou com formas de magia, seja para fazer bem, aquilo que a gente chama a magia branca, ou a magia negra, seja para fazer mal a alguém.
além das formas clássicas, hoje em dia vemos um popular de novas formas, no fundo, de esoterismo, de ocultismo, e isto são pecados graves, seja, como eu dizia, por implicarem implicitamente, pelo menos, um recurso aos demónios, seja porque são pecados diretamente contra a virtude da religião, que é a virtude que nos leva, é uma virtude natural, portanto todos os homens com o uso de razão conseguem reconhecer a existência do Criador. São Paulo explica isto na carta aos Romanos, e são chamados, além de reconhecê-lo, a dar glória, a prestar-lhe honra. E quando não o fazem, e se pervertem e procuram outros deuses e pedem ajuda a outros deuses, isso ofende gravemente o Criador, digamos assim. Portanto, é um pecado de uma especial gravidade. A virtude da religião, se a gente quiser comparar com a justiça, é uma espécie de justiça em relação a Deus, né? Assim como roubar o carro a alguém ou assassinar alguém é um ato injusto, desonrar o Criador, não reconhecer o Criador como Criador e não recorrer a Ele, é um ato injusto, é um ato contra a virtude da religião. Eu não dou a Deus o que lhe é devido como criatura. Eu não dou a Deus Criador aquilo que lhe é devido como Criador. E isso é possível a todos os homens graças ao uso da razão. E isto é, no fundo, o motor de todas as religiões naturais, digamos assim, não reveladas. E hoje em dia este é um problema grande, e mesmo do ponto de vista pastoral, há pouca catequese sobre estes temas e há pouca informação e advertência das pessoas, dos fiéis, para os perigos que incorrem quando praticam o reiki, os yogas, os tarôs, etc, etc, etc. As pessoas às vezes fazem isso de ânimo leve e depois as consequências são complicadas. Padre Duarte, uma pergunta que eu acho que as pessoas se calhar gostavam de ouvir e de esclarecer: qual é que é a diferença de ser um exorcista a rezar por alguém ou de serem aqueles que estão à volta da pessoa a pedir ajuda para ela? Porque todos nós podemos rezar e pedir coisas boas a Deus. O recurso a um exorcista, quando é que deve ser feito? É uma boa pergunta. Todos nós, todos os batizados, todos os crentes em Jesus, podemos e devemos rezar a Deus para que nos defenda do maligno. A última petição do Pai Nosso, em que pedimos livrar-nos do mal, significa isso mesmo. Pedimos a Deus para ser libertos do demónio, dos seus ataques e de tudo aquilo que vem dele, de alguma maneira. Que Deus nos proteja com o seu braço poderoso. Portanto, todos nós somos chamados a fazer estas orações de libertação. E são eficazes, porque são feitas com fé, são feitas em nome de Jesus e são convenientes para a nossa salvação. E o Senhor atende-as e, portanto, muitas vezes, como dizia, há distúrbios de origem diabólica mais graves em algumas pessoas, normalmente estão ligados a estes pecados, a estas formas de superstição em que as pessoas se metem e em que existem ataques diabólicos mais violentos, e aí estas orações de libertação não são suficientes, digamos assim, para libertar a pessoa, ainda que sejam muito convenientes e sejam eficazes. E nesses casos deve-se recorrer a um exorcista. Os exorcismos são orações litúrgicas em que o sacerdote reza em nome da Igreja e com a autoridade de Cristo e expulsa os demónios. Fundamentalmente é isso. Portanto, são mais poderosas, são mais eficazes, digamos assim, que as orações de libertação, como o Pai Nosso, as orações em que pedimos a Deus a libertação do ataque do demónio. E por isso é preciso distinguir. Normalmente as pessoas não precisam de exorcismos, né? Quando aparecem sintomas estranhos, normalmente, como dizia, as pessoas normalmente vão aos médicos, etc, etc, etc. Os sintomas mais atendíveis, que é preciso ter mais atenção, sobretudo, são a aversão às coisas sagradas. As pessoas que, por exemplo, quando entram na igreja e começam a rezar, começam a sentir dores de cabeça ou distúrbios no corpo, ou ficam bloqueadas sem se conseguir mexer, ou que em contacto com as coisas sagradas reagem muito mal, a água benta lhes queima, ou o óleo bento, ou as medalhas, ou as relíquias dos santos. Isso são sintomas de que existem, aliados a outros, não tomados isoladamente, não é? Que existe aqui um distúrbio, provavelmente de origem diabólica. É preciso sempre ver com calma. O discernimento muitas vezes não é fácil, não é só um fator, mas é preciso conjugar vários fatores e, sobretudo, depois rezando vê-se se é de facto isso que se passa, né? E
Portanto, os exorcismos, resumindo e concluindo, qual é a diferença dos exorcismos e das orações de libertação? As orações de libertação qualquer fiel pode fazer e deve. Jesus Cristo mandou-nos pedir a Deus, ao Pai, a libertação do maligno, no Pai Nosso, nós devemos fazê-lo. Essas orações são eficazes. Nos casos de graves ataques do demónio, das pessoas que são atormentadas do demónio de uma maneira extraordinária, deve-se recorrer aos exorcismos, que são orações litúrgicas, que só um sacerdote encarregado pelo bispo pode fazer. São orações que esse sacerdote faz em nome de Cristo e em nome da Igreja e que com a autoridade expulsa em nome de Cristo os demónios. E são muito eficazes.